Vamos tomar um café nesse espaço de diálogo, hoje com a presença do professor Weber Campos de Souza e o professor Fred Keller. São dois educadores que estão conosco hoje nesse espaço de diálogo para conversarmos sobre crianças e adolescentes filosofam, ou a importância de pensar bem e filosofar e agir nos dias de hoje. Só um minutinho e já retornamos ao nosso programa. Retornando ao nosso programa, bem-vindos professor Weber e professor Fred. Quando iniciamos esse programa, duas considerações são importantes também para os nossos telespectadores entenderem o assunto do nosso programa. Primeiro, que vocês foram responsáveis por mobilizarem em seus colégios, a comunidade escolar, a cidade de Ipatinga, lá em Minas Gerais, e de Blumenau, em Santa Catarina, em torno do projeto filosófico que vocês escreveram no troféu Amigos da Filosofia e, consequentemente, ficaram entre os primeiros colocados na votação popular. O segundo motivo é que vocês hoje representam milhares de professores, milhares de escolas por todo esse país que desenvolvem um programa filosófico-pedagógico Educar para o Pensar, filosofia com crianças, adolescentes e jovens. Bem-vindos ao nosso programa e vamos dialogar sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia, que é crianças e adolescentes filosofando na sala de aula. Como é de costume, iniciamos o nosso programa lendo uma mensagem de educadores, de escolas, pelos 25 anos do Centro de Filosofia e da editora Zófios. A mensagem de hoje é da professora Fátima. Ela é diretora do Colégio Maria Esther I, lá de Fortaleza, no Ceará. E ela coloca, então, no livro dos 25 anos, a seguinte mensagem para todos nós que estamos completando 25 anos de existência. Com esse pensamento, esperamos manter a produtiva parceria com o Centro de Filosofia e Educação para o Pensar e Editora Zófios, que nos tem propiciado bons frutos, formando cidadãos que veem o mundo reflexivamente e que são capazes de construir um mundo mais ético e justo. Parabéns pelos 25 anos ao Centro de Filosofia e à Editora. Amigos do nosso canal no YouTube, amigos da TV Floripa, amigos do canal X Floripa, hoje o nosso programa, então, abordando crianças e adolescentes filosofam, ou a importância de pensar bem, de filosofar e agir nos dias atuais. Amigos, professor Fred e professor Weber, como é de costume, os nossos telespectadores querem saber um pouco mais de vocês. Então, vamos nos apresentar. Meu nome é Weber Campos. Trabalho com a disciplina de filosofia há 12 anos. Sou também professor de história. Minha primeira formação foi na disciplina de história. Porém, a filosofia sempre foi um convite na escola onde eu nas escolas por onde eu trabalhei. E durante todo esse processo ali, nos primeiros anos enquanto educador, tive a oportunidade maravilhosa de começar a trabalhar com filosofia e ali então me senti responsável em fazer uma segunda formação que foi a filosofia. Bom, primeiramente, bom dia, professor Silvio, bom dia, professor Weber, pessoal em casa que está assistindo, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou o professor Fred e atuo como professor de filosofia em Blumenau, Colégio Sagrada Família e outras escolas da rede particular e municipal. E leciono filosofia com muito prazer há cerca de 7 anos, suponho. Antes disso fui professor de História e Geografia, mas sempre quis fincar o meu pé na filosofia, que sempre foi o meu plano primordial, né? É o que me dá prazer realmente de lecionar. Então aqui estamos nós, trabalhando duro para criar pensamento crítico. Esse sempre foi o plano. Que legal.
Professor Fred, como é trabalhar filosofia numa escola centenária, lá em Blumenau, em Santa Catarina, que é o Colégio Sagrada Família? E é um colégio que está há 25 anos desenvolvendo um trabalho com o Centro de Filosofia e Editoras Opus. Como é, então, fazer com que os adolescentes, com que as crianças se interessem por essa paixão que o senhor coloca, que é ser professor de filosofia? Mas é a parte mais fácil, porque a criança ela já é filósofa. Você não precisa ensinar filosofia, você só precisa lembrá-la de exercitá-la. A criança ela é exatamente isso. Veja os moldes dos meus filhos em casa. O pequeno Henrique pega panelas de diferentes tamanhos, espalha ela pelo chão da cozinha, para o horror da minha esposa. Pega colheres de diferentes tamanhos e bate naquilo constantemente, se admirando com os diferentes sons que saem dali, né? É natural que eventualmente um adulto, sempre tem um adulto que aparece e diz: mas menos barulho, vocês estão nos enlouquecendo. O meu recado aqui é: você não tem filho para ter uma casa arrumada, né? Você precisa deixar que a criança explore o mundo. Isso já é o primeiro contato da criança com a filosofia. Ela quer experimentar, ela quer pular na poça de água, ela quer colocar a língua na tomada, ela quer experimentar o mundo. E filosofia nasce dessa experimentação, desse questionamento. A criança já tem isso nela. Então, quando em sala de aula você aborda os menores, né, e lembra a eles que isso é um exercício intelectivo, de produção cognitiva, eles abraçam a ideia com muita naturalidade. É muito fácil, é muito fácil. Primeiramente, o maravilhoso de trabalhar filosofia em Ipatinga é perceber que, primeiro, nós somos do interior. E como, mesmo nós sendo do interior, né, toda essa comunidade, como que ocorre uma mobilização muito positiva. Como os nossos alunos, desde lá do ensino fundamental 1 até o ensino médio, como eles valorizam a disciplina. Desafios a filosofia ela tem, assim como também qualquer outra disciplina. Mas cabe a nós, professores de filosofia, trabalharmos com os nossos alunos dentro da sala de aula, que a filosofia é a mãe de todas as outras disciplinas, né? Eu sempre gosto de citar a questão dos pré-socráticos. A filosofia começou por eles e ali por meio dos pré-socráticos, outras disciplinas foram crescendo e foram também sendo nomeadas, como por exemplo a geometria, depois as ciências e assim por diante. A filosofia ela tem um desafio muito interessante, que é a busca de um pensamento verdadeiro. E cabe a nós, professores de filosofia, valorizarmos esse conhecimento verdadeiro, valorizar o que o aluno pensa. E o principal, não fazer da filosofia um pensamento de um senso comum. Criar um pensamento investigativo, um pensamento com que nós possamos buscar a real importância, a essência do pensamento, que é por meio do pensamento que nós podemos chegar a um conhecimento. Legal. Vamos então pensar juntos, né? Já que nós estamos aqui dialogando, né, nesse espaço, é importante, e aí nós temos que responder isso para muitos educadores que estão nos assistindo no Brasil inteiro, é importante escolas terem aula de filosofia nesse momento que nós vivemos? Ou é uma moda? Não, de modo algum, esse momento. Não há momento para ter pensamento crítico, né? Isso não é uma questão cronológica. Todas as fases. A filosofia é um exercício humano por excelência. Não existe como você abordar um aspecto humano sem falar da capacidade de reflexão, que é o que nos distingue enquanto humanos. A filosofia, nesse sentido, ela é um reforço desse conceito. Você transforma em prática, em hábito, né? A praxis aristotélica. Esse exercício de reflexão, de humanizar-se, de olhar para as coisas sempre com um olhar renovado, de admiração, isso é imprescindível para você criar educação. Não há educação sem filosofia. Tanto que hoje todas as disciplinas que nós categorizamos, história, matemática, línguas, geografia, todas elas um dia foram filosofia. Hoje em dia isso é uma questão de nomenclatura, né? Então, estudar é fazer filosofia. A isso atribuímos hoje diferentes nomes para os diferentes campos que nós criamos, que nós subcategorizamos. Mas filosofar é, por excelência, estudar, raciocinar. Então, atemporal, é necessário. O modismo, eu acredito que ele sempre existiu, né? Hoje nós temos a questão do celular, a internet,
Porém, o modismo ele sempre foi um desafio, né, vamos dizer assim, o vilão do pensamento verdadeiro. Nós vivemos hoje em um período em que a comunicação ela é muito rápida e fácil. Nós devemos trabalhar com os nossos alunos o que é verdadeiro e o que é falso. No Colégio São Francisco Xavier, nós trabalhamos a disciplina de filosofia do 2º ano do ensino fundamental 1 até o 3º ano do ensino médio, e nós criamos, por meio de toda uma estrutura, por meio de toda uma equipe de professores de filosofia, e juntamente com o serviço de orientação e supervisão, os desafios desse pensamento. Acreditamos em projetos, né, que os projetos eles trabalham o lado criativo dos alunos, mas também nós devemos tomar muito cuidado com a veracidade desses projetos. Então, os conteúdos trabalhados dentro da sala de aula são importantíssimos e esses conteúdos eles podem se transformar em grandes projetos. Que legal. E aí, uma outra questão que sempre eu gosto de fazer, né? Alunos que nós temos nas escolas, você tem nas salas de aula, são crianças, são adolescentes que pensam, que refletem, enfim, que nós dizemos que são filósofos. E como é trabalhar essa filosofia no dia a dia na sua escola? Quais são as implicações desse trabalhar no dia a dia? Você tem uma série de possíveis abordagens a esse tema, né? Você nota às vezes que, ao trabalhar filosofia na escola, o meu pensamento é sempre platônico em termos de educação, né? O papel da escola é o de identificar nos alunos as suas diferenças para colocá-las a serviço da sociedade. A partir do momento que você vê a educação sob esse prisma, faz-se imprescindível o esforço de observar o aluno em suas individualidades. Então você nota que existe aquele aluno que os pais estão se divorciando, a abordagem com ele tem que ser diferente. Na mesma sala tem aquele aluno que está fazendo aniversário, ele está eufórico, a abordagem tem que ser outra. O principal desafio é você pegar um grupo de pessoas absolutamente heterogêneo, com muito pouca coisa em comum, no fim de contas, em suas experiências particulares, em suas individualidades, e conseguir encontrar uma forma de aplicar uma aula que entusiasme a todos de maneiras semelhantes. O principal paradigma da educação que eu gostaria de ver derrubado hoje em dia é essa ideia de que somos todos iguais. Isso me incomoda profundamente, né? É uma ideologia sem fundamento algum. E, no entanto, eu noto que a escola hoje ela não busca permitir que o aluno se construa. Ela quer formá-lo. E formatura, formação, tem sua raiz derivada de forma, como em gelo. Ou seja, a ideia é padronizar e não destacar as diferenças. O maior desafio está aí, no dia a dia. Ter essa capacidade de identificar em cada um deles suas individualidades e puxar isso para a aula, para que cada um se sinta único lá dentro e filosofe à sua maneira. A filosofia ela é trabalhada por meio dos pensamentos dos nossos alunos também. Nós valorizamos o que o aluno ele pensa, mas só que o que ele pensa, nós temos que trabalhar com ele também o seguinte: o seu pensamento ele é correto ou incorreto? Nós não podemos jamais desvalorizar o pensamento de um aluno, principalmente de uma criança. Nós trabalhamos com os meninos de 7, 8 anos de idade já com a filosofia, que é um grande desafio. E então o que nós fazemos? Trazemos para o nosso aluno ele como um protagonista. Ele é protagonista de um mundo. Esse mundo ele está em constante transformação. O movimento que ocorre em Brasília, em São Paulo, qual a minha importância? Será que eu participo desse momento? Então, nesse conjunto, nessa construção de um pensamento por meio dos nossos projetos, sou a favor de projeto, como eu disse aqui no programa, mas dentro do projeto ele tem que ter um processo. O aluno ele tem que entender que vamos fazer um projeto maravilhoso, vai trabalhar a criatividade, mas tudo bem, trabalho a minha criatividade. Mas antes disso, eu também tenho que colocar em prática, eu tenho que escrever. Então, o Colégio São Francisco Xavier trabalha nesse processo. Família e escola, os professores, ligados juntamente também com o principal da escola, que são os alunos. Muito bem. Poderíamos falar muito mais sobre isso, com certeza
várias ideias foram colocadas e levantam várias questões. Mas nós vamos para um rápido intervalo e no retorno vamos conversar sobre o projeto filosófico-pedagógico que foi apresentado pelos dois professores que estão hoje conversando conosco para participar do Troféu Amigos da Filosofia na 6ª edição e que foram, por votação popular, colocados como um dos 5 primeiros projetos aprovados. Então, um rápido intervalo e já retornamos. Novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, nós estamos então conversando aqui nesse espaço de diálogo com o professor Weber e com o professor Fred, do Colégio São Francisco Xavier de Patinga, Minas Gerais, e Colégio Sagrada Família de Blumenau, Santa Catarina. Os dois professores escreveram o projeto Clio, lá em Patinga, Minas Gerais, professor Weber, e o projeto A Resposta é um Direito do Dever de Conquistar, professor Fred, lá no Colégio Sagrada Família de Blumenau. Então, professores Fred e Weber, vocês são responsáveis por mobilizarem, primeiro, a turma, a sala de aula, depois mobilizaram a escola, que inscreveu o projeto no Troféu Amigos da Filosofia, nesta 6ª edição. E depois mobilizar a comunidade escolar, a cidade de Patinga, a cidade de Blumenau. E isso não é fácil, isso é um trabalho árduo. Então, conte para nós sobre o projeto de vocês. Primeiramente, Silvio, gostaria de colocar, nós, ano passado, também ficamos em primeiro lugar com o projeto Gaia, que foi uma conscientização ambiental que começou com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1, e o Colégio São Francisco Xavier, apesar de ter 52 anos de tradição de ensino no Vale do Aço, nós estamos com a editora Sofos, é uma parceria maravilhosa, nós estamos completando nosso 2º ano com vocês. E ano passado escrevemos, foi a primeira vez que nós escrevemos por meio do Projeto Gaia, ficamos em primeiro lugar e este ano, novamente, o 2º ano consecutivo, aí, coroando a nossa vitória em primeiro lugar. Esse ano de 2015, nós fizemos o Projeto Clio. O Projeto Clio começou com os alunos do 7º ano, ele já tem 3 anos, assim como também o Projeto Gaia, nós realizamos esses 2 projetos no colégio, já tem 3 anos, ou seja, tem um processo, já é um projeto concretizado no Colégio São Francisco Xavier. E o Projeto Clio é um trabalho interdisciplinar entre as disciplinas de filosofia, português e história. Os alunos, eles começam no projeto com as aulas de literatura português, eles acabam lendo um livro logo na primeira etapa do ensino período letivo, e esse ano foi o Mágico de Oz. E no Mágico de Oz, os meninos eles fazem uma pesquisa histórica, é atemporal ou tem um tempo específico, então eles vão criando, imaginando como que essa história pode ser criada. Então, depois da leitura do Projeto Clio, depois do contexto histórico, vem a filosofia, em que os alunos eles vão criar diálogos filosóficos e vão fazer uma reconstrução, uma releitura, que no caso este ano foi o Mágico de Oz. O Projeto Clio, o primeiro ano dele foi Alice no País das Maravilhas, que essa releitura filosófica nós colocamos um novo País das Maravilhas. Tivemos Don Quixote, e aí bem filosófico, Don Quixote, herói ou louco, o que o Don Quixote era. E este ano, um lugarzinho no meio do nada, que nós pegamos o Kansas, que é realmente a cidade da Dorothy, e ali nós fomos trabalhando o Mágico de Oz
com os nossos alunos. Foi um sucesso total. Todos os 3 anos, alunos de outras turmas, né, eles participam de outras séries, eles vão assistir e prestigiar no teatro que nós temos no Colégio São Francisco Xavier. Os pais também são convidados para assistirem aos espetáculos. E é um trabalho que ele começa lá no mês de fevereiro e nós terminamos ele em junho. Porém, como todo professor, né, ele não para, ele já vai pensando, para o ano que vem nós já temos um outro tema para os alunos que estão no 6º ano e que vão chegar no 7º ano. Muito bem, esse projeto na verdade é uma aula que aplico há muitos anos já na escola com resultados excelentes, os alunos adoram. Eles batizaram de papéis, né, entre aspas, porque essa aula ela é baseada no modelo de filosofia praticado antes do século XVIII. Né? Até o século XVIII a filosofia ela não tinha um tema específico em que, né, o professor deveria se debruçar. Os seus alunos levantavam livremente questões e o professor era então desafiado a usar, né, o seu conhecimento para jogar luz sobre essas questões, respondê-las, etc. É evidente que você faz isso numa sala de aula repleta de adolescentes. Existe um fator coercitivo que tem que ser levado em consideração, né? Muitas vezes o aluno, dependendo do questionamento que tem a fazer, ele não quer fazê-lo livremente diante de todos os seus pares, né? Então, desenvolveu-se a ideia de distribuir papéis a eles, onde eles anonimamente colocariam suas questões, dobrariam, colocam dentro ali da urna, e ao longo da aula o professor vai sorteando aquilo e lendo e respondendo e debatendo, né? Torna aquilo um diálogo sobre o assunto. E eu acho que quando se fala em filosofia viva, a gente fala basicamente de trazer filosofia para o cotidiano, de trazer a filosofia para o âmbito pessoal, né? E é muito fácil notar isso no questionamento que os alunos fazem, né? Professor, por que né? Existe vida após a morte? Né? Existe um Deus? Por que meus pais estão se divorciando? Né? Se minha mãe me ama, por que ela briga comigo? Né? São questionamentos essencialmente filosóficos e permitam que aproxime a filosofia do cotidiano, ou seja, eles identificam a filosofia como uma ferramenta para resolver questões do seu dia a dia, questões pertinentes a ele, né? Muitas vezes, é claro, você trabalha com crianças, conceitos epistemológicos e como é possível conhecer, é evidente que isso agrada, porque você pode trabalhar isso de uma maneira próxima. Mas quando a filosofia ela dá um passo além, vira algo pessoal, né? Vira íntimo, a identificação do aluno com o livre pensar, com o livre questionar, fica evidente. Essa é a ideia fundamental do projeto. Fazer com que o aluno se identifique com a filosofia no âmbito pessoal. Legal. E só para os telespectadores entenderem, né, o projeto que foi desenvolvido lá em Blumenau, pelo professor Fred, se chama A Resposta é um Direito do Dever de Questionar. Eu acho que é significativo. Eu posso ter resposta se eu souber questionar. Ou seja, você tem o direito se cumprir o dever. O dever é ser crítico, para então ter esclarecimento. Isso. E esse ser crítico e ter esclarecimento no sentido de eu ter argumentos para que eu possa fazer uma boa pergunta e exigir também bons argumentos na questão que está respeitando a resposta do outro sobre a questão que eu fiz. Perfeitamente. Muito bem. Isso é muito interessante. Bom, nós teríamos muito mais coisas para estarmos discutindo e falando aqui no programa, até porque vocês conseguiram a façanha, e isso não é fácil, principalmente por ser a disciplina de filosofia, uma disciplina que tem uma obrigatoriedade no ensino médio, mas que no ensino fundamental é uma opção da escola. E vocês estão em escolas que fizeram essa opção. Colégio Sagrada Família, há 25 anos atrás, iniciando um trabalho reflexivo junto com o Centro de Filosofia e com a editora. O Colégio São Francisco Xavier, lá de Patinga, há 2 anos desenvolvendo um trabalho sistemático com o Centro e a editora, porém, tendo filosofia já nos seus 50 e tantos anos de existência enquanto escola lá em Patinga. E, portanto, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Mas nós poderíamos estar falando aqui muito mais coisas. Nós temos que fazer um intervalo e, no retorno, eu gostaria que cada um dos professores que estão aqui conosco nesse programa
deixasse uma mensagem, né, para as escolas, os 41 colégios que participaram conosco do Troféu Amigos da Filosofia, para as pessoas que votaram nos projetos, mesmo naqueles projetos que não conseguiram uma votação popular expressiva, e para todos os nossos telespectadores que estão assistindo ao nosso programa e acompanham o nosso programa. E lembrando, antes de irmos para o intervalo, que nós estamos discutindo e conversando, e tivemos alunos do ensino fundamental 1, alunos do ensino médio, falando, né? Crianças filosofam, adolescentes filosofam, e agora professores que ajudam essas crianças e adolescentes a filosofarem. Um rápido intervalo e retornamos em seguida. Novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar, pensar, educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao programa, é a hora das nossas considerações finais e também convidando os telespectadores para entrarem lá no canal do YouTube da Editora Office, está o endereço aí embaixo, e fazerem a inscrição para participarem do nosso canal. Mas, professores, a palavra é com vocês. As considerações finais ao nosso programa de hoje. Muito obrigado. Bom, me ocorre agora uma passagem de Nietzsche, e é muito cara. Ele diz algo como: demore o tempo que for para você decidir o que você quer da sua vida, mas a partir do momento em que você decidir, não retroceda ante pretexto algum, pois a vida tentará lhe dissuadir. Essa frase para mim é importante porque ela mostra que quando se tem um objetivo e a certeza de que o objetivo é esse, a vida vai ser infinitamente criativa na hora de lhe entristecer, né? Só você estar com pressa que o semáforo fecha. Mas, uma vez que você tiver esse objetivo, persiga-o incansavelmente. E essa determinação, muito provavelmente, vai ser o grande diferencial no seu sucesso ou não, na sua conquista na vida ou não, para que você seja feliz no que você faz. Isso é o mais importante. É o que tenho certeza que eu e os professores aqui presentes temos em comum. Nós gostamos do que fazemos e nem sempre é fácil, mas não se quer uma vida fácil, se quer uma vida feliz. Essa é a finalidade de todos nós. Então, não desista, pelo menos não facilmente. A minha mensagem eu vou retirar do primeiro livro que os nossos alunos há 3 anos atrás leram para o projeto Clio, que foi da Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice ela chega no País das Maravilhas e ela perdida, onde eu estou, quem sou eu? E ali a Alice encontra um dos personagens para mim memoráveis e ela pergunta: que caminho devo seguir? E aí a lagarta fala: se você não sabe que caminhos deve seguir, muito menos eu. Então, o que eu quero dizer com relação a essa passagem do livro da Alice no País das Maravilhas? Primeiro, hoje, em um mundo em que nós vivemos com uma informação muito rápida e também com algumas informações falsas, a minha mensagem é justamente um convite para que a pessoa faça o convite a ela mesma para se encontrar, o que ela quer, qual que é o objetivo dela. O mais interessante do ser humano é a racionalidade. A racionalidade, por meio do pensamento, o ser humano ele consegue construir, consegue inovar, ele consegue se descobrir. Então, pense, foque, trabalhe de uma forma consciente e valorize o que você pensa. Construa dentro de você a sua opinião e mostre ao mundo o que você pensa. Nós precisamos de agentes transformadores da sociedade e não pessoas que são levadas a essa enxurrada de informações. Então, a minha mensagem, professor Silvio, professor Fred,
e assim para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo. Se descubram, se permitem, pense, busque um pensamento racional, um pensamento que possa transformar você e o principal, colocar você como agente transformador da sociedade. Muito bem, vamos para o brinde. Nós temos que fazer um brinde aqui também. Prazer Especial enorme, hoje. meu amigo. Muito obrigado. Só não toma muito, que vai queimar muito. Tá quente. Tá quente. Queimou. Tudo ardendo agora. Então, professor Weber e professor Fred, eu queria passar à mão de vocês esse presente, né, que é a história dos 25 anos. Vocês fazem parte dessa história e com certeza irão fazer parte dos próximos 25 anos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Agora,